Isto são contas, não interessa para nada, mas pronto, os QDs, a gente avalia, por exemplo, imaginem uma criança que tem 48 meses e que tem uma idade de desenvolvimento na linguagem nos 24 meses. Portanto, esta criança tem um QD na área da linguagem de 50%. E é assim que a gente faz as contas. O que a gente pode fazer, eu isto vou deixar andar para a frente, que não, acho que não vos interessa, mas eu queria-vos mostrar isto aqui precisamente daquilo que eu estive a dizer. Nós, as 3 áreas do desenvolvimento que nós podemos ter atingidas, o M é a área motora, o C será a cognição e o L a linguagem. E nós, na paralisia cerebral, temos sobretudo a área motora atingida, também podemos ter a linguagem e também podemos ter a cognição. No déficit cognitivo temos sobretudo a cognição e a linguagem também e um bocadinho da área motora. Na perturbação da coordenação motora temos sobretudo a área motora atingida. E no autismo temos a comunicação e a cognição e a linguagem. Pronto, isto é para vos mostrar realmente o que está atingido nas diferentes áreas do desenvolvimento, que nós no déficit cognitivo podemos... A motricidade global é o pior se relaciona com a inteligência futura, enquanto que a linguagem é o que melhor se correlaciona, a linguagem e as capacidades adaptativas é o que melhor se correlaciona com a inteligência futura. Nós depois, é muito importante avaliar as competências sociais e o jogo, é uma área muito importante para avaliar no desenvolvimento, mas é evidente que todas estas competências sociais e o jogo estão dependentes muito da linguagem e das capacidades visiomotoras, assim como a autonomia também está muito dependente das capacidades visiomotoras e da resolução de problemas. É evidente que eu não vou conseguir, se tiver grandes dificuldades manipulativas, não vou conseguir usar bem a faca e o garfo para comer, não vou conseguir abotoar os botões, não vou conseguir cozinhar, não vou conseguir... Isto que eu mostro aqui é o meu paradigma. Eu pus aqui o paradigma da dislexia, isto não é meu, é de uma senhora que se chama Snowring, que é da dislexia. Mas ela tem este paradigma existe, para mim estes paradigmas existem em todas as coisas do desenvolvimento e são fundamentais para vos mostrar, lá está, o meio ambiente interfere e nós somos produto muito da biologia, dos genes e do nosso sistema nervoso central, da cognição e as alterações cognitivas, cada alteração, cada área do desenvolvimento tem as suas, que depois vai influir o comportamento, mas que se nós treinarmos e influirmos nisto tudo, isto pode influir nos genes. Isto para mim é um paradigma que toda a gente que trabalha em desenvolvimento tem que saber. Porque isto é fundamental ter esta percepção. Eu aprendi isto nos livros. Mas este é o paradigma da predominação. Eu trouxe-vos estes dois, mas podia-vos trazer muito mais. E eu trago sempre, eu acabo sempre as minhas a dizer isto, toda a gente já me ouviu dizer isto, isto é não fui eu que inventei, é uma avózinha do desenvolvimento inglesa e que ela diz o seguinte: o resultado final do desenvolvimento de determinada criança depende de uma multiplicidade de fatores. Do seu potencial de desenvolvimento genético, da integridade e maturidade do seu sistema nervoso, da qualidade do seu lar, da sua escola, dos seus amigos, da sua saúde e nutrição, para além das oportunidades que lhe são fornecidas. Este que é o meu neto, que andou uma tarde inteira a brincar com a mangueira. Como vê, uma criança não precisa de grandes coisas para brincar. Isto para vos dizer o quê? Eu tenho a sorte de ter netos saudáveis. Mas também já tive um filho com uma dislexia grave e com uma desortografia, e com uma desortografia grave. E com alguns problemas de comportamento também. Com alguns comportamentos de oposição e desafio. E digo-vos uma coisa, é evidente que não me quero comparar a pais, como por exemplo eu ontem vi uma mãe lá na Partideca onde lá estava que tem 2 filhos com uma perturbação do espectro do autismo, que é dose. Nem me quero comparar a pais que têm crianças com paralisias cerebrais graves e com doenças degenerativas com risco de morte, que a gente sabe que vão morrer, que a gente tem o destino marcado. Mas eu digo-vos uma coisa, mesmo um dia que nós tão simples como este meu filho, implicou-me stresses enormes. Eu nunca me esqueço, numa reunião de notas que eu fui ao Dom Dinis, eu conto isto muitas vezes, uma reunião de notas em que eu fui ao Dom Dinis, em que uma senhora professora mostrou o ponto de inglês do meu filho a todos os pais.
Porque isto, há gente para tudo. Não é só os médicos que têm que saber dar más notícias. Os professores, os terapeutas, os educadores, toda a gente tem que saber más notícias. Dar más notícias. Nós temos uma criança com uma problemática, a sociedade, quem tem a problemática é do meu filho. Ninguém tem que, se eu quiser expor à sociedade, tudo bem, ninguém tem que saber. Portanto, nós todos, quando trabalhamos com crianças e trabalhamos com famílias em stress, temos de saber que aquela família está em sofrimento. E eu lembro perfeitamente que foi no dia em que a minha filha tinha acabado de ter a minha neta mais velha, eu ia para Lisboa ter com ela, e eu fui a chorar. E eu sou uma mulher forte, que eu acho que eu fui a chorar daqui até Lisboa, porque não se admite criar stress numa família que já está. Isto é aqui, há um miúdo com uma dislexia, com uma desortografia. Tudo bem, as famílias sofrem e nós temos a obrigação de perceber que aquela família está em stress. E se a família é agressiva, é assim, nós não podemos admitir agressividade, mas temos de ter calma, vamos respirar fundo todos, vamos pensar sobre as coisas. Os pais vão respirar fundo, vão ponderar. Estamos aqui todos. Vamos tentar conversar, perceber que as famílias estão num sofrimento horrível, que o stress existe, que há momentos em que o stress vai agravar. Todas as situações de mudança. Isto é fundamental vocês perceberem. Todas as situações de mudança. A mudança para a creche. A mudança da creche para a escola. A mudança da escola para o segundo ciclo. Do segundo ciclo para o terceiro ciclo. A mudança depois para a vida ativa. O dar autonomia. O deixá-lo sair. O deixá-lo ir de autocarro. Tudo isto são stresses constantes destas famílias. E em que nós temos que estar lá e saber que e às vezes avisar os pais, olha, que isto vai ser complicado. O ano que vem vai ser complicado. A mudança de escola. A mudança de colegas. A mudança das rotinas. Todas as situações de mudança implicam stress para as famílias. Ou um acontecimento novo, ou um novo percalço na vida e na saúde desta criança, ou uma perturbação do sono. O sono é uma coisa, as perturbações do sono são completamente assustadoras. Muitas destas crianças têm graves dificuldades com o ritmo de vigília e sono e com a organização do sono, têm sonos intercortados, com múltiplos acordares noturnos, anos e anos e anos a fio, que estas famílias não dormem. Uma das crianças que eu vi, também com uma perturbação do espectro do autismo, dado funcionamento, a mãe disse-me, o miúdo tinha 5 anos, a mãe disse-me que não dormia há 5 anos. A mãe trazia umas olheiras até aqui. Isto, às vezes, é mais dramático, este tipo de pequenos stresses, do que propriamente o diagnóstico. É o dia-a-dia das vivências das famílias, os dias todos, para dar de comer, para dormir, para dar banho. E nós temos que ter esta compreensão e temos que estar lá. Como eu costumo dizer, temos de ser fortes e estar lá quando é preciso. Pronto, eu agora não vou falar mais, já vos chateei demais. Mas ainda pode. Ainda pode. Não, mas... Não queremos obrigar ninguém, mas se quiser tem tempo. Não querem dizer nada? Alguma dúvida, mas aproveitando que estava aqui a dizer a doutora Arlete, e agora que ela estava a partilhar um bocadinho, não preciso disto, pois não, vocês ouvem bem, que está a partilhar a experiência dela, eu disse-vos no início, quando eu apresentei, que eu era coordenadora do centro... Pergunta lá se a Mariana está. Está a ouvir, Mariana? Ela está sem som, está a jogar as coisas. Uma das coisas que faço, que o Centro de Cursos faz, para quem não conhece, mas vocês vão ter a oportunidade de ver, é... Tá. Pelo menos está aqui ligado. Agora está. O botãozinho não está mesmo. Lá. Teste isto. Uma das coisas que fazemos é avaliar, portanto, aqui falámos em muitos casos, porque o que acontece é que a doutora Arlete vê e manda para cá, ou eu vejo e mando para lá. Damos um telefonema para ver. O que nós fazemos no centro de curso é um centro que tem tecnologia, portanto, que existe há 7 anos no Politécnico, e que, através da tecnologia, tenta ajudar estas pessoas. Com treinos, etc. Vocês depois vão aprender a usar os equipamentos todos, a fazer experiências, etc. Mas nós recebemos gratuitamente. Portanto, é a parte social do Politécnico de Leiria à sociedade. Nós recebemos estas famílias gratuitamente no nosso centro, damos esse apoio. Trabalha comigo uma educadora social, uma nossa ex-aluna, que já tem vindo a desenvolver o trabalho há alguns anos connosco ali no CRIM. E ontem
E outra coisa, avalio esses meninos para ver qual o tipo de tecnologia para depois o hospital ou um centro prescritor possa dar esses produtos de apoio. E eu ontem recebi uma família cá, estava ali a comentar com a Catarina, e isso mesmo que estava a dizer. Eu já tinha avaliado aquele menino há cerca de 3 anos, portanto é um menino com uma paralisia, cego e com déficit cognitivo, sem mobilidade. E, portanto, há 3 anos a tecnologia não tem muito que o possa ajudar. Há 3 anos nós decidimos o que é que iríamos fazer com a família e com os vários técnicos envolvidos. E a família, durante estes 3 anos, não aceitou nenhuma das sugestões que era possível. E volta-me 3 anos depois. Quando veio o nome, evidentemente que eu lembrei-me logo. E eu pensei, por muito que queiram, como é um centro de tecnologia, o que é que acontece? Já foram a todos os sítios, como eu costumo dizer. Portanto, vêm ali na esperança, ali há um milagre, há uma solução. A tecnologia tem aqui uma solução que vai resolver a autonomia do meu filho. E nem sempre é assim, como vocês devem imaginar. E então veio o técnico, veio o professor, veio a família toda e veio o menino, que não queria de modo algum estar ali, que rejeitou tudo aquilo. Veio toda a gente e eu continuei a saber que não havia uma resposta. Mas o pai e a mãe estavam completamente desesperados. E a professora estava interessada também, mas muito sem, que até era uma ex-aluna minha já, mas sem muita orientação. E eu que acabei por dar foi esperança a estes pais, sabendo que efetivamente não vai haver muitas melhoras, não vai haver muitas soluções. Ele vai ter que fazer o seu percurso e eles vão ter que aprender a viver com este percurso. Portanto, dificilmente será um menino que vai adquirir a leitura e a escrita, este tipo de coisas todas que eles acreditam. E ele vai passar a frequentar o CRID como que uma terapia. Nós dizemos, entre aspas, que fazemos terapia com a tecnologia. Não podemos dizer isto, porque cientificamente isto não é muito correto de se dizer. Mas pronto, um dia será. Haverá a consistência científica para dizer que através da tecnologia podemos fazer alguma terapia. E estava aqui mesmo a comentar com a professora Catarina e ela dizia, e achas que vai melhorar? E eu disse, não vai, não vamos conseguir fazer milagres, mas aquela família precisava de esperança. E aquela professora de educação especial que estava a intervir com eles precisava que eu também lhe desse esperança, porque se eu não lhe desse essa esperança neste momento, estão a entender? Ela ia desmotivar completamente, ia parar. Então ela começou logo a pensar na quantidade de materiais que ia fazer, nós vamos ajudá-la a fazer esses materiais e etc. E porquê? Porque eles também vinham acompanhados por uma psicóloga, que trabalha com este menino há 3 anos, com uma técnica de serviço social, que tinham desinvestido completamente e que no fim da reunião, depois dos pais saíram, disseram, mas não vale a pena nada daquilo que a professora disse. E eu disse, desculpem, a vossa função, era um psicólogo, a vossa função neste momento é mantermos estes pais, que eles estão tão desesperados e tão tristes, a acreditarem que de facto vão conseguir. Porque estavam muito motivados. E o pai disse-me, concordo com tudo o que me disse, já me disse isto há 3 anos, mas eu precisei deste percurso de 3 anos para interiorizar o que me disse. Portanto, o que fiz foi só dar-lhes um pouquinho de esperança. E quando há pais que nem sequer conseguem interiorizar Sim, também temos muitos. e nós tentamos explicar que se calhar não é o melhor caminho para o aluno, para a criança, e os pais continuam a ter expectativas altíssimas. E eu acho que cada vez se vê mais, por exemplo, pais que têm formação, que têm conhecimento e continuam com altas expectativas e vão por um lado. Querem um caminho para o filho que nunca vai ser possível, mas só por causa das expectativas dele. Por isso é que a gente deve dar o luto, não é? Chama-se dar o luto, mas há pais que nunca conseguem fazer o luto. E quem fica prejudicado é o aluno. Mas isso não há muita vontade. É evidente que todos os técnicos têm a mesma coisa, estivemos todos em cada um, porque depois há sempre um que eu vou resolver, não é? Eu tenho conhecimento de um caso que os pais têm, o pai é médico, a mãe é professora de matemática e ensino superior e secundário, e o menino já tem 13 anos e continua num caminho que ele nunca na vida vai ser professor de matemática, quanto mais um técnico de jardinagem, ou seja lá o que for. E os pais continuam nesse caminho. E não,
dificuldades motoras, atraso cognitivo, surdez profunda, epilepsia, etc. Mas isso é muito difícil. Então, pais muito bem informados. Um dos problemas que eu tive o ano passado foi com esta nova mudança dos 6 e das avaliações deixarem de ser qualitativas para serem quantitativas, porque a maior parte dos pais que têm crianças com déficits cognitivos, e alguns deles com síndromes genéticos, e que, pronto, a gente percebe que é evidente que a parte académica é importante, mas é muito mais importante a capacidade de autonomização destas crianças e destes jovens. Quer dizer, é muito mais importante ele saber fazer os trocos, ir às compras, organizar a vida dele, saber cozinhar, do que saber frações ou números decimais, ou... Quer dizer, isto nós temos de ter noção que a abstração nestas crianças é muito difícil, não é? Mas isso é muito difícil de dar a volta. Há um menino que também conhece, com uma paralisia cerebral. Nós fizemos o diagnóstico, ele era bebê, e os pais fecharam-no em casa e só o tiraram de casa para ele ir para a escola primária porque era obrigatório. E ninguém foi dar a volta. Foram lá os técnicos de intervenção precoce, foi a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O menino estava bem tratado, estava bem cuidado, estava bem alimentado. Pronto, mas... Quer dizer, é evidente que o ideal não é isto, mas a gente sabe, quanto mais evoluídos são os pais, quanto melhor... Quanto mais sabe, mais expectativas têm. São as famílias que mais dificuldade temos muitas vezes em intervir. O que é importante é todos os técnicos serem a mesma coisa, isso é que é, porque depois de vez em quando ele vai de certeza fazer isso. Não, todos dizem o mesmo. Pois, isso é que todos trabalham para o mesmo, mas não há volta a dar. Mais questões? Agora queremos ouvir a vocês. Não tanto em relação aos pais, neste caso é em relação a quem faz o diagnóstico e acompanha as crianças. Como é que no fim do dia dividem eu não sou da área nem de serviço social, nem de educação social, não tenho a mínima noção, é de comunicação social. Como é que dividem o trabalho e o dia-a-dia? Se no fim do dia chegam a casa, deitam-se, conseguem dividir, ou é a experiência passada uns anos que já ajuda um bocado? Não faço a mínima ideia. É que eu, por exemplo, quando vejo um documentário, basta ser um documentário, eu fico logo... Quem vê um documentário sobre uma situação um bocado mais triste, não é? Fica logo a pensar. Agora, quando vais trabalhar isso no dia-a-dia, ou saber gerir isso a nível pessoal? Cada um, é o que eu disse, não é? Cada um reage, é como dizia o Tolstói, as famílias infelizes. Quer dizer, eu, por exemplo, eu tenho as minhas defesas. Eu tento chegar a casa mas não digo, não, por exemplo, eu ontem saí muito perturbada daquela consulta à tarde. Foi uma consulta que me perturbou imenso. Porque são pais jovens, da idade dos meus filhos, a senhora estava a tentar arranjar outro filho, e eu disse, vamos lá parar, ter calma, não é? Pronto, isto são coisas que não lhe vou dizer que isto não mexe comigo. Agora, cada um arranja as suas defesas. Eu, para já, tenho uma coisa boa, tenho uma família boa que, quando a minha família também está assim a balançar, e eu balanço. Eu tenho outra grande defesa, que eu gosto muito de ler. E para mim, a leitura e a música é o meu escape. Eu escapo-me destas situações assim e passo para o outro mundo. Há pessoas que conseguem ter coisa emocional, não se envolver. Eu não sou assim. Eu até acho que me envolvo um bocadinho demais. Mas há pessoas que conseguem perfeitamente ter o distanciamento social, e conhaque é conhaque, trabalho é trabalho, e conseguem perfeitamente. Eu não sou assim, mas tenho conseguido sobreviver, e já trabalho nisto há 30 anos, e tenho conseguido sobreviver com uma boa saúde mental. Não digo que às vezes, todos nós temos um bocadinho de louco, não é? Eu às vezes também ando assim um bocadinho desvairada, mas tento mais ou menos manter-me, e depois também percebo que é importante
É evidente, eu não sou uma super especialista, há pessoas muito mais super especialistas que eu nas diversas áreas do desenvolvimento, mas como eu costumo dizer, eu estou aqui, estou perto das famílias. Os outros super especialistas estão lá todos longe e estão longe das famílias. E eu tenho a noção que esta proximidade com as famílias também é importante, porque eu acabo por conhecer as famílias, os meninos, os irmãos, e como estou nestas associações todas, vamos aos piqueniques, vamos às festas. Portanto, eu acabo por também, mas isso às vezes ainda me traz, porque também me traz ainda mais envolvimento emocional, não é? Não lhe digo que eu não fico doente, cada vez que morre um menino que eu sigo, eu fico doente. E, por exemplo, não consigo ir aos funerais, não consigo. Às vezes devia ir e não consigo. Não consigo, porque sei que se fosse, já estava lá a chorar e achava que não devia fazer isso. Não consigo, eu não consigo ir ao funeral de uma criança. E acho que devia ir, porque nós devemos fazer o nosso luto também, mas isso eu não consigo, nunca consegui ir. Agora, acho que o que é importante é a gente também ter a nossa retaguarda protegida, e quem trabalha nestas áreas e faz isto todos os dias, é importante ter uma retaguarda boa lá atrás. E também ter outros interesses para além disto, em que nós arranjamos outros esportes e outras situações. Acho que todos nós fazemos, por isso é que há muitos médicos, pintores, escritores, não é? E outras estratégias de coping. O humor negro, uma pessoa tem que ser, uma pessoa tem que ir brincando com as situações, não é? Tem que ser. E nós temos todos que nos ir rindo de vez em quando, porque senão andamos todos em malucos, não é? Mas não lhes digo que é fácil, quer dizer. E depois, eu costumo dizer que sou a mensageira das más notícias, mas também às vezes dou boas, mas sou um bocadinho a mensageira das más notícias. Mas o que é importante é isso, é a gente deixar a porta aberta às famílias e perceber que, enfim, fez o diagnóstico, deu-se essa má notícia, mas continuamos lá para apoiar as famílias dentro das nossas possibilidades, que às vezes são poucas também. Vemos, olha, mas cada um faz o que pode. Mas todos os médicos trabalham não só em desenvolvimento, como noutras áreas muito específicas, como os cuidados intensivos ou a oncologia pediátrica, e convivem de perto com a morte de uma criança, têm que ter muitas defesas e têm que ganhar essas estratégicas realmente, tentar ter um reforço atrás e estarem bem pessoalmente, porque senão não é o primeiro caso que se passa, não é? E que precisa de químicos e que precisa de... mas é por isso que existem as equipas também. Também é importante trabalhar-se em equipa, não é? Em que nós partilhamos as nossas angústias, as nossas... Isso é muito importante, haver essa capacidade de partilha com uma equipa em que nós estamos também envolvidos e que não somos os únicos que fazemos parte daquele contexto, não é? Embora lá está, mesmo os cuidados intensivos e na oncologia pediátrica, embora seja uma equipa, quem deve dar a notícia é só um. Isso é uma coisa importante. Não deve haver várias pessoas envolvidas a dizer, cada um a dar sempre só um. Em princípio deve ser aquele que terá mais competências para essa comunicação. Disse-nos, falou-nos da importância, não é, de estar os dois pais presentes quando da recepção da má notícia. Mas depois eu pensava que estes pais depois também têm que ser eles a dar a notícia à restante família, aos irmãos, aos avós, às pessoas mais próximas. Então eu queria perguntar se também eles depois voltam a ter formação, entre aspas, para saberem eles próprios como dizer à restante família o que se passa. Deviam ter, mas nós não temos feito isso, não tem havido possibilidade disso, mas deviam ter. Há muitos pais que omitem, há a família toda, e que escondem. Porque eu pensava, quer dizer, é um choque para eles, não é? Depois como é que vão fazer o luto deles próprios? Se calhar, não sei, nunca tive, graças a Deus, essa experiência, mas depois pensava como é que eles depois vão ser capazes de dizer, não é?
Mas isso faz parte do luto, que é a aceitação e o informar. Eu acho que a família mais próxima tem que saber e terá que saber, até porque as pessoas apercebem-se, não é? Mas realmente não há formação para os pais para dar. Nós não fazemos cá. Não sei se em algum sítio fazem. Conhece algum sítio onde fazem? Não. Mas esse facto que está a dizer é muito importante. É muito importante. Não no âmbito dos mestrados, mas no âmbito das licenciaturas. Eu dou mesmo esta cadeira. Portanto, isto que vocês estiveram aqui a ouvir um pouco, eu dou na licenciatura de Educação Social e Serviço Social todo tipo de deficiências, aquelas coisinhas todas, as consequências, como intervir, etc. E pela necessidade que as famílias que eu ia sentindo pelo meu trabalho no Centro de Cursos para a Inclusão Digital e como professora de Educação Especial, porque eu sou professora de Educação Especial, não só do ensino superior, essa é a minha formação e o que eu gosto mesmo é de estar com os meninos. Claro, deixem-me dizer, vocês vão ter a oportunidade de ouvir muitas vezes dizer isto ao longo do mestrado, eu gosto mesmo muito de trabalhar com os meninos com deficiência. É isso que eu gosto de fazer. Gosto muito de dar aulas, mas também gosto muito de trabalhar com eles no dia-a-dia. E essa necessidade, isso foi um conteúdo que eu, por exemplo, coloquei nesta UC já ano passado e, portanto, já se dá uma quantidade de ferramentas que é possível desenvolver nestes técnicos para depois eles poderem vir a desenvolver junto da família. Mas não há nenhum sítio que dê esse apoio. Quando muito haverá alguma rede, como, por exemplo, os pais em rede, mas depois nem todos os pais também. Há, por exemplo, um fenómeno, já que estamos aqui agora nesta conversa, isto também é importante. Leiria, por exemplo, era um local em que os pais nos diziam sempre que era preciso haver uma associação. Eu e a doutora Abreta há anos que ouvimos isto. Era preciso que os pais tivessem uma associação onde eles pudessem... Porque uma coisa é estar a falar com os técnicos. Outra coisa é os pais entre eles vivenciarem e partilharem essas coisas. E nós, há imenso tempo, e este ano passado, eu e a professora Josélia tentámos ao máximo criar um grupo de pais e tenho-vos a dizer que apareceram 2 ou 3 pais e depois não se juntaram. Depois acabou por morrer esse grupo. Portanto, isto é muito complexo depois quando entramos no domínio da família e nas relações mais íntimas e na dinâmica de uma família e etc. E eu costumo dizer, e também vos vou dizer a vocês, porque vão ser meus alunos durante o ano inteiro e se calhar alguns depois mais à frente na tese, nunca se esqueçam, mesmo vocês estando nessa área que não é especificamente, tirando aqui os nossos intérpretes de língua gestual que estão sempre com estes meninos, com os meninos nomeadamente coxudos, mas vocês provavelmente vão se cruzar. O João falou ali que vê uma reportagem, mas ele é jornalista, espero que quando terminar este mestrado faça um documentário sobre esta temática e portanto vai ter que vivenciar. É jornalista. Mesmo como jornalista, a vossa colega que está no Brasil, mesmo como jornalistas, vocês quando se envolvem nesta temática, envolvem-se profundamente nela e vão perceber como isso é complexo. Nós devemos sempre pôr na posição dos pais. Reparem, eu disse-vos hoje de manhã que eu trabalhava há 30 anos com esta população. Trabalho por opção, porque gosto, porque achei que esse era o modo de vida que eu queria ter. Não tenho história nenhuma de deficiência na família. Esse foi o tipo de vida que eu quis ter. Apesar de vocês me irem ouvir durante o ano inteiro a dizer que vida horrível, ando sempre a correr, etc. Essa é a vida que eu quis ter, que eu escolhi ter. Mas eu não tive nunca nenhum filho deficiente. Estão a entender? Portanto, tudo aquilo que a doutora Arlete disse, nós temos que aprender e saber respeitar. E às vezes há momentos em que nós não conseguimos resolver isso, entrar na família, não é? Há famílias que não se deixam envolver. Isso há e haverá sempre. Mas isso que é muito difícil. Às vezes vamos ganhando. Eu, por exemplo, tenho uma família de um menino que também houve um mau cuidado na abordagem da situação, que é um menino pequeno ainda, mas que tem uma multideficiência grave, e que os pais nunca, principalmente a mãe, que é uma mulher que eu acho extremamente inteligente, além de ser uma mulher extraordinariamente bonita, não aceita de maneira nenhuma. Houve uma instituição em que houve uma falta de cuidado também na abordagem da situação, porque o menino
menino faltou-me à consulta e o menino estava internado e houve uma queixa para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém, e a família que ficou completamente sentida e com razão. Isto para vos dizer que essa família, eu já tentei tudo. Já tentei intervenção precoce, já tentei pais em rede, já tentei juntá-lo e não... completamente fechados. Uma coisita de nada que era perfeitamente evitável, foi uma precipitação de um técnico, e que foi uma precipitação de um técnico, que não foi saber onde é que estava o menino, porque é que o menino tinha faltado à consulta, e estragou toda ali uma dinâmica para uma vida toda. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com as pequenas coisas. Às vezes a vida é feita de pequenas coisas, como outros dizem. Agora, realmente, aquilo que disse tem muita razão. Nós não ensinamos as famílias, não damos ferramentas para eles próprios darem notícia à família alargada e que também vai ter o seu luto e vai sofrer, não é? Também vai ter que saber como lidar com eles. Mas aquilo que a professora Célia disse tem muita razão. Nós criámos, por exemplo, a associação a PPDA, que é uma instituição para pais, não é? Criámos, quer dizer, foi criada por pais, e poucos são os pais que aparecem. Poucos são os pais que aparecem. Mesmo nos pais em rede, não é? Que cada vez... Mas há locais onde os pais são extremamente ativos. Nós não temos, nossos portugueses também temos alguma dificuldade em nos expor, não é? Sim, em partilharmos. Nós próprios temos dificuldade em partilhar. Também faz um pouco parte do nosso povo e da nossa cultura, não é? Temos muita dificuldade em partilhar com os outros. E também está ainda muito enraizado o que é que a sociedade vai pensar, o que é que os amigos vão pensar, o que é que as pessoas que estão à minha volta vão pensar, pronto, de eu expor assim. Porque nós vivemos numa sociedade que só tem modelos, não é? Cheio de normas, todos nós aqui estamos aqui, mas obedecemos a uma quantidade de normas e quando as coisas fogem dessas normas, achamos sempre que alguma coisa vai ser criticada. Exatamente por aquilo que vos disse, nós temos muita dificuldade em pormos na posição dos outros. É muito mais fácil criticar do que nos colocarmos nessa posição e percebermos de facto o que é que os outros estão a sentir. Não é só nestas relações da deficiência, é em tudo na vida. E, portanto, se calhar também é importante essa reflexão aqui hoje, não é? E essa partilha, até porque nós queremos e acreditamos que este mestrado advém da partilha de saberes das diferentes escolas do Politécnico. Daí também queríamos acreditar que há alguma coisa de diferente que vos vamos dar. Os saberes trancados e estanques não fazem sentido algum, não têm interesse nenhum. Quer dizer, estamos aqui 3 professores, mas a doutora Leite, que nos interessa a nós, temos feito lindas investigações, muito bonitas, que até nos podem ter dado muitos prémios, muito boas notas, se não as partilharmos convosco. Não interessa nada. Foi guardado para estar ali. O que é que interessa andarmos anos e anos a estudar e a investigar se não partilharmos? E isto é um pouco a nossa postura também, um bocadinho enquanto povo. E muito na classe docente. Tenho que dizer isto. Eles vão concordar, não é verdade? Nós, a classe docente, temos mais do que a classe médica. Aliás, eu costumo dizer, nós, como vocês repararam, toda a sessão foi gravada, todas as nossas sessões vão ser gravadas presencialmente, e isto é uma coisa que, por exemplo, eu, enquanto docente, há muito tempo que defendo. Essencialmente para trabalhar com estes meninos. Se nós gravarmos as sessões, é muito mais fácil. Agora, sentarmos todos e revermos determinadas coisas, porque há determinados erros que nós fazemos, nomeadamente com estas populações, que se calhar deixaríamos de fazer se visionássemos o que é que de errado fazemos, que às vezes não fazemos por mal. Fazemos inconsciente. É a história da reflexividade, que se fala muito no meio dos docentes e que não passa do papel. E não passa do papel. Enquanto que na medicina há uma cirurgia, há uma quantidade de gente a assistir, ninguém se importa disso, etc. Nós, por exemplo, na área do ensino, temos imensa dificuldade. Repararam que eu há pouco fechei a porta só por causa do barulho, mas a ideia é que aquela porta daquele anfiteatro não se feche, que se mantenha aberto e que qualquer pessoa possa entrar. Eu, por exemplo, dou aulas neste anfiteatro à formação inicial, deixo aquela porta aberta e ninguém entra. Isto não deve ser para mim. Estão a
muito em ver. E a ideia era que entrassem. De facto, se calhar as coisas que temos aqui são às vezes um bocadinho complicadas de ouvir, mas é a realidade. E a realidade, nós vivemos nela, não podemos fugir. Eu já comecei a falar muito. Não, mas é evidente que era importante que houvesse formação nesta área e que mesmo que se fizesse questionários sobre o stress parental, o que é que os pais precisam, sobre o bem-estar das famílias e que esses inquéritos fossem divulgados. Isso são tudo coisas que se podem e devem fazer. É evidente que eu, como médica, não tenho tempo nem para... Porque depois tem uma coisa, eu vejo os meninos e os relatórios os relatórios é que me ralam e depois às vezes falta tempo para outro tipo de... Mas era muito importante que todos os outros técnicos que estão envolvidos nesta problemática e os médicos também, mas que fosse estudado realmente o impacto do stress destas situações nas famílias, o que é que as famílias querem de nós, o que esperam de nós, o que esperam das instituições, o que precisam, o que não precisam, porque às vezes o que as famílias precisam é que alguém lhes fique com os filhos ao fim de semana para descansarem. Ou ir ao cinema. Uma técnica, a terapeuta da fala explicar-lhe a melhor técnica para lhe dar de comer mais depressa e para ele não se engasgar tanto. O terapeuta o posicionar na cadeira da melhor maneira para ser alimentado. Quer dizer, todas estas coisitas... Isso faz parte também do papel dos próprios terapeutas. A formação, às vezes eles esquecem-se. Pois, não é? Mas... Até porque está convencionado, quando se dá um apoio, parte do apoio é para comunicar com a família. Claro. Só que estamos a entrar numa espiral nacional que é aviar. E não é só isso. Eu fico doente quando os técnicos põem as famílias completamente na rua. Às vezes é preciso, quando há uma... Mas há crianças que trabalham muito melhor, mas os terapeutas estão 1 hora. Os pais estão 24 horas. Eu costumo dizer que os pais não são terapeutas nem professores dos filhos. Mas têm que continuar a fazer aquilo que... Quer dizer, não se pode pôr os pais de fora destas terapias, por amor de Deus, seja da terapia da fala, seja da terapia ocupacional, seja da fisioterapia. É evidente que não vão fazer fisioterapia, mas o técnico tem que envolver os pais em todo este processo. Tem que se ensinar técnicas a estes pais. Depois, também tem que se ensinar a fazer treino de competências parentais. Ver se a gente arranjava dinheiro para pôr aqui os anos incríveis. Isso é que vocês deviam pôr aqui a funcionar. Que é a intervenção comportamental. Ensinar os pais a lidar com os filhos. É uma emergência neste momento para mim. Os pais deixaram de saber. É uma emergência. Treino de competências parentais. Ensinar a educar os filhos. Ensinar a dizer que não. É fundamental. Se calhar até fazia sentido. Se calhar até fazia sentido inserir isso em disciplinas que hoje em dia começam a cair em algum desuso, como formação cívica, desde pequeno dar essas noções. Claro que não podemos aprofundar muito, mas será um futuro, é ser pais um dia. O meu marido teve muitos anos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Ele é professor também, mas esteve lá destacado. Teve lá uns 6 ou 7 anos. E ele contava muito uma história de um daqueles utentes. Ele diz que é muito pior pessoa desde que lá esteve. Ficou muito pior pessoa, que não fez nada bem. Um daqueles utentes vão lá à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e ele estava a falar comigo cuja problemática era estar a faltar à escola. E ele perguntou: mas olha lá, o que é que tu queres fazer da vida? Eu quero fazer como o meu pai, quero trabalhar, quero viver com o dinheiro da Segurança Social. Está tudo dito, porque nós somos os modelos, não é? E os modelos que eles têm são esses, não é? Pronto, mas isto agora estamos a brincar, mas é evidente que era muito importante. É muito importante fazer formação em muitas áreas, mas realmente esta parte do stress parental de crianças que têm deficiência é uma coisa dramática e que nós todos trabalhamos com esta temática, podíamos estar envolvidos. E que não fazemos... Não é o ideal aquilo que a gente faz, mas faz o que se pode. Eu queria só colocar uma questão, já que estamos numa estado de comunicação acessível.
tem a ver com a comunicação expert ou non-expert com os pais, até do nível escolar dos pais. Nós sabemos à partida que temos sempre que às vezes baixar ao nível dos pais, mas há algumas considerações que queira partilhar? Sim, é evidente que se nós tivermos pais com uma formação muito elevada, nós podemos usar uma linguagem mais... É evidente que, por exemplo, quando transmito que a criança tem uma perturbação de espectro do autismo, eu normalmente digo quais são as áreas envolvidas e explico a parte da interação social. É evidente que se tiver um pai que tenha uma, enfim, um vocabulário e uma linguística mais elaborada, eu vou por aí. É evidente que se eu tiver um pai, que eu digo uma coisa, eu gosto muito das famílias, eu às vezes prefiro 1000 vezes trabalhar com famílias menos literadas que mais literadas, que às vezes ligam com plicómetro e que aquilo é uma complicação desgraçada. É evidente que nós temos que adequar, não é? Não podemos dizer que tem uma linguagem idiosincrática ou que tem uma linguagem estereotipada, ou que senão os pais não percebem isso, não é? A gente tem que dizer, pronto, que ele tem uma linguagem muito própria, um bocadinho estranha, que no fundo ele fala, mas não fala para falar connosco, fala para falar com ele próprio. Quer dizer, pronto, depois uma pessoa vai adequando e vai explicando o padrão das... Temos que adequar a linguagem, é evidente, não podemos falar. Eu tento. Cada um arranja a sua linguagem, não é? Eu tento falar assim com uma linguagem um pouco prática e costumo dar exemplos mais ou menos concretos, porque realmente no autismo a gente sabe que a criança não. Ele aponta, é assim. Ele aponta para o senhor está a olhar, olha o cão. Ele vai olhar para o que o senhor está a apontar quando aponta ao cão. É evidente que se for um pai literário, ele aponta sempre, ele olha sempre para aquilo que o senhor está a olhar e que o chama para olhar. Quer dizer, pronto, a gente vai adequando a linguagem, como é evidente. Ou se eu tiver uma criança temos que adequar a linguagem, é evidente. Eu não gosto de ser... Tento sempre usar termos científicos, mas dentro da... Não gosto, acho que não devemos baixar o nível, quer dizer, temos que usar, podemos não usar idiosincráticos, estereotipados, assim, linguagens, mas podemos dar exemplos de situações, comportamentos obsessivos. Ele é muito repetitivo, tem que estar sempre da mesma maneira, ou tem que estar sempre... A gente vai adequando... Isto depois é uma coisa que nós aprendemos, adequar a cada pai, não é? E a cada situação. Isto são coisas que a gente aprende no dia a dia, não é? É bom quando se adequa a linguagem e não se interrompe a linguagem ou a comunicação. Porque às vezes, infelizmente, há profissionais de saúde, e até mesmo em situações de... Vou-lhe dar, por exemplo, não falei presencialmente, mas a avó da minha esposa fraturou, e portanto eu sou um técnico. Sim. Sei anatomia, sei tudo mais da parte da fisiologia, mas nunca falei também com os médicos. Mas às vezes dou instruções à minha sogra que ela deve perguntar. Pois. E até agora eu não percebi se a fratura da anca foi na diáfise, ou se foi a meio ou se foi fratura mesmo na anca, ou se foi fratura na parte mesmo do osso, ou se foi mesmo no colo. Deve ter sido o colo. Mas é que não fizeram prótese, fizeram osteossíntese. Portanto, se fazem osteossíntese, quer dizer que foi mais lá para o meio, não é? Sim, mas até agora não houve ali uma comunicação para explicar a coisa. Portanto, e às vezes acho que existem profissionais de saúde que abdicam de explicar para não terem trabalho de são ortopedistas. Eu tenho um primo ortopedista. São ortopedistas. É despachar. Não, pelo amor de Deus, não, estou a brincar. Mas é evidente, eu não estou a dizer que comunico sempre bem, que às vezes também não estou a dizer isso. Às vezes também, com certeza, devo fazer estes disparates e devo usar uma linguagem muito técnica. Às vezes é difícil uma pessoa distanciar-se da linguagem técnica. Às vezes não é fácil, não é fácil. Mas pronto, eu quando me perguntam o que é um neurolético, eu costumo dizer que é um organizador de ideias. Pronto, isto cada um tem as suas.
Por exemplo, para explicar, por exemplo, nos miúdos que eu dou metilfenidato que têm psicossímios, costumo dizer que com metilfenidato as pessoas dizem que é para os pôr mais calmos. Não é o metilfenidato para os pôr mais calmos. O metilfenidato eu costumo explicar que é como o café, torna-nos mais a vigília e mais alerta. Quer dizer, a gente depois tem que adequar. Não vou dizer que é um psicoestimulante, quer dizer, posso dizer que é um psicoestimulante, mas depois posso explicar o que é. Porque os pais têm a ideia às vezes que estas coisas são calmantes e é para os pôr calmos e a dormir, portanto não é. É precisamente para os manter vigis. Aliás, o metilfenidato dá-se na narcolepsia, nas pessoas que. O tratamento da narcolepsia é com metilfenidato. Isto, por exemplo, é um exemplo, mas não estou a dizer que comunique sempre bem, mas tento adequar sempre a linguagem à família que eu tenho à frente. Às vezes percebo que não é fácil. Eu, por exemplo, tenho uma mãezita que também ela própria tem as suas limitações, mas que é muito boa mãe. Muito boa mãe. Uma mãe daquelas... E o miúdo dela tem um déficit cognitivo. E tem, além do déficit cognitivo, tem uma perturbação do comportamento de oposição e desafio. E é um miúdo que dificilmente se consegue pôr a trabalhar. Tanto os educadores, a educação destes miúdos que a gente tem nas escolas, há paletes deles, não é? Mas é um miúdo difícil em termos de comportamento. E a mãezita todas as semanas vai lá, e eu falo sempre com ela, mas às vezes não consigo. Vai lá, mas, doutora, diga-me bem o que é que o meu menino tem. E eu lá lhe explico, mãe, ele tem dificuldades, o cérebrozinho dele tem dificuldades em aprender, ele não consegue aprender como os outros, portanto a gente vai ter que ensinar mais devagar, ele vai aprender mais devagar e provavelmente depois vai ter que ir para um trabalho mais... Mas depois ela, na semana seguinte, vai lá perguntar, doutora, mas explique-me lá outra vez melhor o que é que o meu menino tem. Ele provavelmente queria que eu respondesse que o menino dela não tem nada. Não tem nada. Mas isto para explicar, quer dizer, nós temos que adequar realmente a linguagem às famílias que temos e não estou a dizer que esta mãe é pior que as outras, que esta mãe é uma super mãe, tanto que é uma super mãe que anda aqui preocupada por exemplo, o ano passado aconteceu, eu vou-vos contar esta, eu devia escrever, mas eu não tenho jeito para escrever. Eu devia escrever as coisas que se me passaram. O ano passado, ele foi o único no cortejo que não foi mascarado, porque estava de castigo. Fizeram isto na escola. Sem inclusão. Sem inclusão, não é? Eu sou mais alto nível. Falou há pouco dos anos incríveis. Sim. Percebi, não existe essa oferta para os pais. Quer dizer, a oferta existe em Coimbra. Aqui em Leiria não existe. O custo, a formação custa 500 euros. E o dossiê para se implementar aquilo custa 1.500 euros, os filmes. E depois aquilo exige 16 a 18 sessões, normalmente são 16 sessões, de 1h30 a 2 horas, com grupos de pais, em que nós temos que ter cafezinho para dar, bolachinhas, material, stickers, porque aquilo é muito baseado, aquilo é muito comportamentalista e... Mais uns quantos euros. Mais uns quantos euros. Não serão as bolachinhas e os cafés e os stickers, isso ainda é o mesmo. Mas todo o envolvimento da criação, mas tem que se criar um espaço, tem que se arranjar um espaço, não é? Implementar uma coisa dessas custa muito dinheiro. Mas se for ler na medicina da evidência e tudo o que se fala na intervenção comportamental em crianças com problemas de comportamento, estes comportamentos de oposição e desafio, é a única coisa que resulta. E em vez de andarmos a dar medicamentos, fazíamos treino de competências parentais. Pois eu conheço um caso real. Uma mãe fez formação de anos incríveis, mas foi na escola da filha, portanto eram umas alunas que vão fazer projeto de doutoramento e implementaram isso, portanto foi gratuito. Pois. E de facto a mudança comportamental foi... Aquilo funciona. Aquilo funciona mesmo. Claro que quem está a implementar isso é a Faculdade de Psicologia, que é a professora Maria João e a professora Filomena, que são umas mulheres fantásticas. São umas mulheres fantásticas. Elas estão a implementar isso cá, e elas têm implementado, têm feito vários grupos. Acho que elas tiveram um grupo mesmo com crianças problemáticas ligadas à segurança social e têm tido outros grupos de pais lá no centro. Mas isso é tudo subsidiado pela FCT e os dinheiros baseados em projetos de doutoramento e com dinheiro da FCT.
Quando o dinheiro da FCT acabar, Já se acabou. agora foi a mulher do ministro para lá também, não foi? Pronto. Ah, Foi, já acho que foi. Acho que foi. and just for the girls. Yes. Eu temos de ser um bocadinho mal de verde, só parecia mal. Mas baracha. Mas baracha. Se calhar vamos terminar agora. Agradecendo mais uma vez à doutora Arlete 10 minutinhos para vocês irem lá fora e depois para virmos terminar a nossa tarde. Está bem? 10 minutinhos para tomarem um cafezinho e para ajudarem um bocadinho. Está bem? Mas trazem aqui a doutora Célia e a professora Josélia para se implementar o programa de Santos Incríveis aqui com a minha DSCT. Ponham-se aqui a fazer isso. E Que haja uma hipótese. E é sempre Vimos a implementar isso. Era como. Até pode ser que haja, mas não posso dizer já porque nem posso dizer à frente deles. Mas pode ser que haja uma hipótese.